Vamos lá, mais aulas de atualização. Agora sobre fibromialgia. De 23 de julho de 2025, saiu mais uma atualização. Muita atualização hoje. Fibromialgia é equiparado à deficiência, mas aqui você precisa entender a diferença, o que que é deficiência, o que que é incapacidade. Se agora é fibromialgia, quem tem direito a BPC Loa, se não tem, se tem direito a outros benefícios, você tem que entender o contexto dessa realidade. Até mesmo porque são poucas as leis que criaram algumas deficiências, ou melhor, algumas limitações como deficiências presumidas. Por exemplo, a visão monocular e o autismo. Até hoje, só conheço duas leis que tratam isso como classificado como deficiência. E agora a fibromialgia, que pela redação nem é inclusive uma deficiência. Precisa passar por uma perícia para ser equiparada à deficiência. Vamos entender como é que é essa redação. A primeira coisa que a gente tem que entender, Lei 15.176, tá? Tivemos muitas alterações esse mês, viu, gente? Eleva a fibromialgia à condição de deficiência. E bem, o que está a diferença? Primeiro, vamos entender que essa lei que trata da fibromialgia já existia desde 2023. Existia uma lei sobre a fibromialgia com políticas públicas para ela, tá? O SUS, enfim, várias previsões. Eu vou ler ela aqui, ela é pequena, e depois foi acrescentada a nova lei, essa lei aqui, que altera essa lei aqui, tá? Então vamos entender. A pessoa cometida com síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica ou síndrome complexo de dor regional ou outras doenças correlatas receberá atendimento integral no SUS, que incluirá, no mínimo, atendimento multidisciplinar por equipe composta por profissionais de área de medicina, psicologia, nutrição, fisioterapia. Eu não sei se essas coisas acontecem, tá? Isso aqui é uma redação feita para o poder público e não para o cidadão. É uma obrigação do poder público dar isso para o cidadão. Assistência farmacêutica, acesso a modalidade terapêutica, inclusive fisioterapia e atividade física. Não sei se acontece. Essa previsão já existe desde 2023, tá? Uma obrigação do governo. A relação dos exames, medicamentos e modalidades terapêuticas de que trata esta lei será definida em regulamento. Tá. Então, esses tipos de prestações aqui, como exames complementares, assistência farmacêutica, ainda precisa de um decreto. O atendimento integral previsto no caput deste artigo incluirá a divulgação de informações e orientações abrangentes sobre a doença. Ok, ideias de campanha e aí tudo mais. Vamos para a lei que acrescentou, mudou essa lei, tá? E passou a prever o seguinte: previu esse aqui, o artigo 1A, praticamente reproduz a mesma coisa. Eu não vi tanto acréscimo assim. As ações de que trata o artigo 1º deverão ser promovidas no âmbito do Programa de Abrangência Nacional com as seguintes diretrizes. Lá falava em atendimento do SUS com as seguintes diretrizes mínimas. E agora também atendimento multidisciplinar, é o que já tinha. Participação da comunidade, incrementação, disseminação de informações em relação à doença e suas implicações, aí a campanha, incentivo à formação e captação dos profissionais, inserção no mercado, né? Estímulo a pessoa também com doença à inserção no mercado. É toda uma tratativa que existe para o próprio deficiente. E estimula a pesquisa científica e contempla estudos epidemiológicos para dimensionar a magnitude dessa doença. Realmente, a fibromialgia, eu escuto as pessoas falando, mas parece que é uma doença silenciosa, não. Uma doença desconhecida de causa, né? Não sei se como é que se diz? É psicossomática, efeito psicológico, enfim, ou estresse, mas isso é uma doença que acomete as pessoas bem severamente. Então, aqui é que está a redação que interessa. Veja a diferença. A equiparação da doença acometida, a equiparação da pessoa acometida pelas doenças de que trata esse artigo desta lei, a pessoa com deficiência fica condicionada à realização de avaliação por equipe multiprofissional, interdisciplinar, que considere os impedimentos das funções, estrutura do corpo, fatores sociais, ambientais e psicológicos, as limitações do desempenho de atividade, nos termos do artigo 2º do Estatuto do Deficiente. Pronto. Aqui está a diferença. Vejam.
A redação não diz assim, a fibromialgia é considerada uma doença de natureza, sei lá, física, sensorial, intelectual, mental. Os tipos que tem de deficiência. Ele só diz que ela é equiparado à deficiência se fizer a avaliação nos termos do Estatuto do Deficiente. Então, o Estatuto do Deficiente diz lá, o que é deficiente? Artigo 2º, pessoa, impedimento de longo prazo de natureza mental, física, sensorial, intelectual, que impõe à pessoa a uma ou mais barreiras em relação à outra, em relação às atividades normais. É mais ou menos esse o conceito, um conceito bem amplo. Então, deficiência inclui a fibromialgia para algumas limitações, evidentemente. Só que aqui, diferente do monocular, o cidadão é monocular, ele já é deficiente. Ele é autista, equipara já classifica como deficiente. Mas ele tem fibromialgia, é deficiente, tem que ter perícia, né? O monocular acredito que não precise se discutir sobre isso. Mas veja bem, não confunda. Uma coisa é você dizer que ele tem que fazer a perícia, ou não precisa, como monocular, se tiver exame suficiente. Isso não quer dizer que ele não precisa fazer a perícia do BPC-LOAS. Porque a cabeça da gente fica logo voltada para o BPC-LOAS. Deficiência é uma coisa muito mais ampla, tá? Bem mais ampla. A gente continuar aqui as aulas, vocês vão entender o que eu estou falando. Essa lei entra em vigor 180 dias de sua publicação. Se ela foi publicada dia 23 de julho, né? 23 de julho, vai entrar lá em janeiro, né? Em janeiro ou fevereiro, acho que é fevereiro, né? 2025. Então ela tem 180 dias aqui. Não está valendo. Ou seja, não é uma previsão automática de deficiência. É preciso se sujeitar a uma perícia nos termos da deficiência. E aí você vai entender o que é deficiência, porque a gente não pode estar confundindo. Cidadão que tem o dedinho cortado, metade do dedo aqui, o polegar, ele é deficiente? É, no conceito de deficiência, ele está lá com uma limitação de alguma barreira. Ele não carrega alguma coisa como qualquer outra pessoa, em alguma circunstância. Mas ele é deficiente, por exemplo, para aposentar como deficiente a Lei Complementar 142, precisa de perícia. Por quê? Porque vai levar em relação ao cargo que ele exerce. Ele é deficiente para fins de BPC-LOAS. Precisa de perícia. Por quê? Porque vai levar em consideração a classificação internacional de funcionalidade do BPC-LOAS. Não existe uma deficiência para cada coisa. O conceito de deficiência é amplo, mas para angariar o benefício, você tem que ter uma adequação para aquele tipo de benefício. Por que eu digo isso? Porque a visão monocular é deficiência, mas a deficiência inclui não só as limitações fisiológicas, na verdade é morfológicas, né? E fisiológicas, enfim, é biológica. E não inclui só isso. Inclui fatores ambientais, capacidade de desempenho, de autorrealização das coisas, de participação social, a estrutura ao redor, como é que é. Tudo isso é feito naquela avaliação daquela portaria, que é o paliativo, portaria de 2015, a portaria conjunta 2 do INSS. A portaria trata do INSS, não. Essa portaria ela trata dos peritas, dos peritos, perícias médicas e social. E o que é deficiência? Considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, diga-se 2 anos, tá? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com umas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições que as demais. Só que hoje o deficiente não é mais visto como um coitadinho que tem deficiência e tem que ficar num canto recebendo benefício. A ideia foi, o cidadão ele é deficiente, ele tem a limitação dele, devemos respeitar, mas ele deve participar da sociedade como um todo, desde que tenha uma adequação para a sua deficiência. Isso inverte tudo, a visão. Por quê? Porque deficiência é uma coisa, invalidez é outra. O benefício por invalidez é para quem trabalha, contribui e está inválido, incapaz, temporário, definitivamente. E aí vem a Previdência e lhe dá um benefício. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma deficiência e isso lhe limitar de participar da sociedade em algum ponto. Mas a sociedade, a lei, não deve prever que a partir daí ele tem que ficar num cantinho recebendo benefício e tendo substituição de renda. A sociedade tem que lhe dar uma guarida. Por exemplo, no BPC Loas, se você tem uma visão monocular, mas provavelmente se tu tem uma estrutura, uma cidade, que na visão monocular você possa trabalhar,
tem uma família ao redor, tem uma estrutura, digamos, no sul do país, uma cidade daquelas, o BPC Loas pode não ser adequado para aquela pessoa. Já o cidadão no interior do Maranhão, que trabalha na roça, no sol quente, não tem família, não tem estrutura, não tem nada, não sabe ler, não sabe. Esse cidadão, provavelmente com visão monocular, pode ser considerado deficiente por BPC Loas. Então, a ideia do deficiente tem que considerar os fatores ambientais ao redor. Por isso que lá se classifica o seguinte: a avaliação do deficiente, quando necessário, será biopsicossocial, não é nem quando necessário, tem que tirar isso aqui. A avaliação é biopsicossocial, será realizada por uma equipe multiprofissional, isso já está na lei, né? E considerará impedimentos nas funções estrutura do corpo, é o primeiro. Esse critério aqui, senhores, não é exclusivo para analisar deficiência, tá? É o que se olha, que a gente acha que é. Fibromialgia tem impedimento na estrutura do corpo? Tem. Mas vamos ver se vai passar nos fatores ambientais, psicológicos e pessoais. Digamos se alguém tem crise de fibromialgia sem ter o longo prazo, o prognóstico de melhora só depois de 2 anos. Então não passa no conceito de deficiência. A limitação do desempenho das atividades, também até que está envolvida aí com o primeiro item. E restrição de participação. Só que essa classificação ela é muito maior quando você fala na portaria. São mais de 50 perguntas que envolvem lá tantos outros fatores, tá? Por isso, quando a gente vai falar em deficiência, não é automático o cidadão que tem fibromialgia e vai receber automaticamente o BPC Loas, tá? Primeiro, ele não é classificado inicialmente já como deficiência. Ele é equiparado se passar numa avaliação. Já o monocular, por exemplo, a redação já diz que é, né? Então vamos lá. A pessoa, por exemplo, monocular, o monocular é aqui embaixo, Lei 14.176 prevê o seguinte, na verdade é 126, 14.126. Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, veja, até sensorial, não é nem física, para todos os efeitos legais. Então ela já é classificada como deficiência. O cidadão que é monocular já é deficiente. O cidadão com fibromialgia já é deficiente? Não, tem que fazer a perícia, tá? O autista, a pessoa com transtorno autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Até agora conheço só essas duas leis que tratam essas doenças específicas. Por quê? Porque a deficiência, por ser um conceito amplo, ela enquadra qualquer tipo de hipótese que está ali naquele conceito. O cidadão tem um dedo mindinho cortado, eu digo, ele pode se enquadrar como deficiente, dependendo daquilo que ele está pretendendo, né? Então ele quer, por exemplo, fazer um concurso público, ele tem um dedo cotó, eu vou fazer um cargo que não usa, talvez não passe como deficiente. Já ele vai fazer um cargo que ele precisa usar o esforço físico, um policial, alguma coisa, e ele tem uma limitação no pé. Pode enquadrar como deficiente? Pode, né? Então, depende muito daquele enquadramento. Tanto que, se a gente colocar toda a deficiência como BPCLO, a gente está pegando as pessoas e empurrando elas num canto para dar um benefício assistencial, dizendo: fique aí no canto, receba o benefício e você não pode participar da sociedade. Então, por exemplo, alguém que tem visão monocular, como eu volto a dizer aqui, ou até um autismo de baixo grau, você dá esse benefício. Talvez, em vez de você estar estimulando ele a dar uma aposentadoria especial, aquela da lei complementar, uma mais facilitada do deficiente, aí ele vai participar da sociedade como deficiente trabalhando, você está afastando ele dando BPC-Loas. Por isso que tem que ter um enquadramento adequado. E a gente já teve precedente sobre isso, tá? A TNU afetou o tema no mês de fevereiro e depois julgou em março desse ano sobre essa questão. A questão era saber se o diagnóstico de visão monocular dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar pessoa com deficiência na análise do BPC-Loas. Embora o magistrado lá diga que não exista um conceito de deficiência específico do BPC-Loas, na prática a percepção é essa. Não existe realmente na lei um conceito para deficiência, mas existe uma classificação internacional de funcionalidade, que se você se enquadrar no conceito de deficiência do artigo 2º e se enquadrar na classificação, que evidentemente é para o BPC-Loas, então acaba sendo um conceito de deficiente para o BPC-Loas, tá? Aqui é o estatuto. O conceito amplo também está em vários outros. Esse conceito está reproduzido em vários outros normativos, tá? Inclusive na lei do BPC-Loas. E a tese firmada foi o que eu já imaginava. Na análise do direito
ao benefício de pressão continuada, a caracterização da deficiência por visão monocular exige avaliação psicossocial. Então, não é presumido que se tenha o benefício se não fizer a perícia, tá? Sendo insuficiente o diagnóstico de impedimento visual ou a perícia exclusivamente médica, tá bom? Então, a fibromialgia, senhores, é a deficiência, precisa de uma perícia para ser equiparada, não é automática como aqui na vida molecular, e mesmo assim, também não é automática a concessão do benefício de BPC-LOAS a partir dela, tá bom? Mas existe agora a possibilidade, sim, pelo menos de maneira mais ampla. Forte abraço, vamos gravar agora a aula de biometria depois do indígena. Valeu!